prazer receber vocês aqui hoje na cafeteria do Gasteiz Vitória, a Evelyn aqui comigo. E estamos hoje com a biomédica esteta Daiane Bandeira para falar sobre moda é estética. Daiane, seja bem-vinda aqui à nossa conversa. Hoje estamos aí no nosso quarto episódio do Campus Fashion Cast Moda é Mais. E é um prazer te receber aqui e falar um pouquinho de moda é estética. Obrigada pelo convite e me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje. Muito bem. Daiane, nós queremos começar conversando contigo assim sobre essa questão que a moda impõe coisas em tudo, né? No nosso Uhum. comportamento, na nossa roupa, no modo que a gente vive, arruma a nossa casa. E como que é isso? Como que é essa relação da moda com a estética? Então, acontece bastante também, e no momento que o cliente chega ao consultório, a gente tem que saber levar, receber, né, essas, dúvidas que ele tem, o advento então da tecnologia nas questões dos filtros, às vezes nos ajudam e às vezes nos atrapalham, e o profissional então ele tem que saber levar, né, receber o paciente com carinho, saber o que ele busca, entender as dúvidas e como ele gostaria de chegar, melhorar, né, as questões tanto do rosto quanto do corpo, e a gente então tem que saber levar isso e falar para ele que sim, ele tem razão, que aquele ponto ele pode melhorar, e às vezes também temos que saber dizer não em alguns aspectos. Mas então quer dizer que a pessoa se gosta lá com determinado filtro e quer ficar assim ao natural? Exatamente, sim, acontece bastante, então a gente, né, a maioria das pessoas usam bastante os filtros, né, das redes sociais e acaba então, hã, vindo ao consultório com fotinhos lá, já vídeos daquele usando aquele filtro e perguntando se é possível chegar, né, perto daquela fisionomia. Geralmente acontece bastante com os preenchimentos labiais. A minha posição profissional é fazer modificações, né, mas, preservando naturalidade. Então é isso que eu busco, posicionamento já ali nas redes também, falar isso, né, nas redes sociais para o paciente que me busca os meus tratamentos, entender que esse é o meu posicionamento como profissional. No meu rosto também eu não exagero muito nos procedimentos, né, claro que a cada ano a gente faz revisões, e é nessa maneira que eu busco mais naturalidade, aquela beleza mais sofisticada, né, tentar realmente melhorar aquilo, mas sem muitos exageros. E às vezes os filtros mostram isso, né, ali tem níveis, né, de aumentar o preenchimento labial, vai do nível mais, menor até aquele bocão. Então assim, se faz parte, se a pessoa tem uma estrutura facial grande, vai pedir bocão, não tem problema, né, Entendi. mas a gente tem que analisar tudo isso. Mas a gente vê, né, Evelyn, muitas famosas assim, trabalhando muito até em excesso, porque tu chega a olhar e, opa, é a fulana Isso. mesmo, Mas né? eu acho que isso sempre existiu, né, porque aqui a gente tá falando da tecnologia, do mundo que a gente vive agora com os filtros, mas antes tinha revista, tinha a novela que todo mundo assistia e queria ser igual àquela atriz, né, o que ela tinha, todo mundo queria usar, assim como na Sim. estética também. Então, Daiane, isso a gente vê também com os passar das décadas, igual a moda vai se reformulando, na estética também aconteceu isso com o passar dos anos e das décadas? Isso acontece sim. Claro que, né, a estética evoluiu muito, os procedimentos estéticos evoluíram muito, e a percepção do paciente, esse desejo, também aumentou. Por isso que a gente está, então, assim, numa expansão muito grande de busca pelos procedimentos estéticos, tá? Então, antigamente, eu tenho 10 anos de profissão, tá? Então, lá quando eu iniciei, depois de 5 anos, a era de rostos muito inflados. Acontece ainda hoje em 2024, mas está muito menos do que antes. Então aquele tratamento de tratar flacidez e inflar o rosto do paciente, colocar muito ácido hialurônico, né. E hoje a gente vem de uma busca mais sofisticada, onde menos é mais, né, a frase clichê. Então hoje em dia, 2024, os procedimentos mais buscados pelos pacientes é bioestímulo de colágeno, é tratar a qualidade de pele e não deixar rostos inflados. Conseguir tratar a flacidez, mas com determinados tratamentos que não deixem o paciente com o rosto maior,
Ficar dentro desculpa, Evelyn, ficar dentro de uma naturalidade mesmo. Exatamente. Inclusive, a gente vê muitas atrizes, eu vi que você fez um post da Anne Hathaway, que também, né, a gente olha pra ela e não pensa, parece que cada ano que passa ela tá mais jovem e tá mais bonita. Então, com isso, doutora, a gente vê também que algumas famosas e atrizes também fazem a aplicação e usam, né, mas a gente não percebe isso, porque parece que com o passar dos anos elas estão ficando mais jovens e mais bonitas, mas na verdade elas têm procedimento estético, né. Exatamente. E aquela quando tu olha para a pessoa, mas tu não consegue identificar o que ela faz, tá. Então esse é o meu posicionamento profissional, eu friso muito, que a pessoa vai melhorar globalmente o seu rosto, mas não vai ter nada exagerado. Então o exagero que eu falo, que eu costumo explicar para os pacientes é: você está caminhando na rua e está a 100 metros de mim, eu já estou enxergando a sua boca enorme, já é um exagero, né. Então, assim, a gente tem que fazer a harmonização facial, tem que fazer procedimento, mas a pessoa leiga, ela não vai saber o que você fez, né. Fora o próprio paciente e as pessoas que convivem, se ele abrir isso, né: "Ah, eu fiz tratamento, eu fiz isso, fiz aquilo". Então, a evolução dos tratamentos, as tecnologias, as máquinas, os tipos de laser de pele, então há 10 anos atrás, a gente tinha lasers que detonavam a pele do paciente e ele precisava ficar afastado de suas atividades por uns 10 dias. Hoje a gente não o paciente não quer mais isso, ele quer melhorar, ele quer fazer a modificação, a transformação, e ele não quer parar de trabalhar, ele não quer parar de curtir com a família, ele não quer, deixar de fazer atividade física. Então essa busca e esse melhoramento das tecnologias só vem para somar. Hoje tu faz um laser, amanhã tu está trabalhando, né. Isso veio para qualificar o Exato. trabalho da biomédica, né, Sim, exatamente. nessa área Uhum. específica da estética. E como que funciona, Daiane, o que que as pessoas buscam, né? Com 30 anos é uma coisa, com 40 é outra, como é que funciona isso? Sim. Então, resumindo, tá? Com 30 anos, a gente começa ali, a pessoa começa a sentir os primeiros efeitos do envelhecimento. 30 anos começa a decair colágeno, né? O nosso rosto, então, aos 30 anos, é onde a gente vai perceber os primeiros sinais. Pé de galinha formando, então é onde a pessoa vai nos chamar a atenção mais para o botox, tá? Ela vai sentir, então, a necessidade de dar essa segurada na musculatura. Já aos 40, vai começar a intensificar um pouco mais as quedas do rosto, aquele famoso "meu rosto está derretendo", né. E aí tu vai sentir a necessidade de já vir a buscar e adicionar tratamentos ali no plano do paciente. Então, bioestimulador de colágeno, alguma área de sustentação com preenchedor à base de ácido hialurônico, às vezes já vai ter o cantinho da boca caído, já vai querer fazer uma hidratação, um melhoramento desse lábio. Então, cada vez, se tu é um paciente comportado, que tu começa aos 30, com certeza tu vai chegar aos 40 e aos 50 muito melhor daquele paciente que nunca fez nada e chegou lá aos 50 na clínica. E aí a gente vai ter que adicionar um pouquinho mais de tratamento, para deixar esse resultado satisfatório, né. Então, além da satisfação do cliente, a gente tem que ver qual que é o planejamento adequado para a gente conseguir uma durabilidade boa, isso é importante também, Conforme aquela realidade conforme específica. aquela E que realidade. eu tenho visto, doutora, é uma procura mais por jovens, porque a gente viu recentemente no TikTok, né, que tem muitas meninas novinhas procurando essa parte de fazer skincare, então se ligando mais cedo à questão da estética também. Mas Sim. é muito cedo, né? Então, qual é a idade certa? Não existe, né. Então a gente fala bastante assim: "Tu tá se sentindo feliz ou não?", né. Então parte desse princípio, se tu tá se sentindo incomodado com algo, busca um profissional adequado para te ajudar, não tem problema. Então hoje, as adolescentes fazem bastante limpeza de pele, hidratação, e elas têm muita dúvida de como cuidar a pele em casa, isso é um ponto importante. Às vezes costuma pegar dicas na internet, tem dicas muito boas e também nem tanto. O que funciona para paciente X, às vezes não funciona para o paciente Y. Então essa ajuda profissional, se tu buscar ela cedo, não tem problema nenhum, mas daí o profissional também, né, tem que ter o seu senso crítico de saber que aquele paciente precisa ter procedimentos muito básicos, né, para já incentivar ele, claro, a ter essa busca pela beleza, mas de maneira bem sutil. Limpeza de pele, hidratações, né, botox, às vezes tem pacientes que começam com 20 e poucos anos, não tem problema nenhum, é um botox preventivo, vai ser feito lá uma vez ao ano, não 2 vezes ao ano ou 3 vezes ao ano, como em pacientes mais velhas. Então isso tudo é o acolher o paciente, né, falar que lá ele é bem-vindo sim, e conversar
e até surgiu um plano de tratamento bem legal. Doutora, assim como tem o lado também dos adolescentes, também tem o lado das pessoas mais idosas, né? Porque a gente vai envelhecer, é uma coisa natural. Então tem aquelas pessoas que não aceitam isso e tem as outras que se sentem super bem com o cabelo branco, com as linhas de expressões. E você, como biomédica, como que tem visto isso? Uhum. A minha opinião é, se o paciente, como eu comentei antes, está incomodado com algo, eu vou saber ajudar ele de uma maneira suave, de uma maneira delicada, né? E se ele está feliz, se ele quer assumir as rugas, tem gente que então é contra realmente fazer procedimento estético, né? Eu acho isso super tranquilo. Eu, na minha face, eu não faço nada exagerado também, eu sou da, né, de fazer um retoque anual, mas eu não exagero muito, que eu quero chegar lá mais na frente e passar essa experiência, mas claro, eu não vou estar com muita flacidez, né, não vou ter sinais muito profundos, mas eu vou ter, isso é normal, né, então às vezes a gente costuma comentar que não somos bonecos de cera, né, nós temos poros, nós vamos ter aquela flacidez, só que se tu realmente busca por chegar lá aos 60, 70 anos com uma beleza natural, a gente vai fazer procedimentos, mas a gente vai manter a naturalidade, vai manter a anatomia do paciente, a gente não faz modificações muito grandes. E isso a gente tem que estabelecer uma conexão, assim, mais, né, próxima com o paciente, que a gente acaba realmente entendendo qual nível de beleza ele busca. E consegue ajudar qualquer tipo de opinião. E recentemente viralizou também um ensaio que uma artista pediu para a inteligência artificial fazer da Barbie mais idosa, né? Fantástico. Porque eu acho que as pessoas acabam se enxergando e se identificando também hoje no universo digital. Sim, fantástico. Isso é uma parte que nos serve para dar aquele pé no chão do paciente, né. Que a gente vai envelhecer sim, que tu não vai ficar esticadona, né. Tem pacientes que buscam então, ficar, lisos, e é a inteligência artificial falando para o benefício do Hum. paciente, né, dar a realidade para ele. Daiane, vamos falar um pouco do culto à beleza. Vocês estavam falando do ensaio da Barbie, eu lembrei do filme da Barbie, né? Uhum. Quando ela deixa de ser boneca e vê celulite, né? Sim. Então, a gente vive ainda um culto a um padrão de beleza Uhum. que a gente, enquanto sociedade, sabe que não é legal e que é errado, mas lá na passarela dos grandes desfiles continua esse padrão Sim. lá, né? É Vamos uma trabalhar melhor crença isso. já, né, já virou uma crença na cabeça das pessoas. Então o meu posicionamento é tirar isso, né. Então, eu prezo muito nos últimos anos pelo crescimento pessoal, né, pela inteligência emocional, e eu creio que está muito atrelado isso, né, da maneira que a gente se sente, a gente poder se conhecer a ponto de saber o que realmente a gente quer, né. Não ir porque: "Ai, fulano fez, eu também vou", né. Então, eu, como me posiciono dessa maneira, as pacientes que vêm até mim já sabem, né, já tem então uma busca que realmente se conhecem, sabem do que gostam, sabem do que acham bonito, do que é belo e não é belo para elas. Então, a gente não tem que fazer os procedimentos porque o outro fez, né. Não é o outro, é se eu quero, Uhum. né, se eu me sinto bem com isso. E aí tá tudo certo, tá tudo bem. Acho que o bem-estar é o mais importante. Sim. É, e assim como na moda a gente tem o nosso estilo pessoal, aquilo que a gente se sente bem e que a gente não precisa seguir todas as tendências, Que a né? gente mistura, às vezes, um estilo com o outro, Isso e na tu cria o teu estética. próprio estilo. Na estética também é assim, Também. como tu se sente confortável, tu não precisa buscar seguir os padrões, né? Exatamente. Exatamente. Eu tô aqui curiosa, que antes a gente estava falando dos bastidores, né, e não entramos muito no assunto. Sim, Como que é a questão masculina? Os homens também procuram procedimentos? Porque tem um tabu, né, Daiane? sim, procuram menos, mas procuram. E geralmente procuram depois que as esposas fazem algo, Ah, né. muito bem. Eles veem a esposa melhorando e opa, né, que nem a gente estava conversando antes, se sentem um pouco intimidados e inseguros, e aí procuram também o tratamento para melhorar junto. Isso que é bacana, né. E esse tratamento vai na mesma linha do que as mulheres buscam ou eles têm demandas diferentes? Então, geralmente a gente faz um refinamento um pouquinho mais reduzido, né. A gente tem pontos que a gente trabalha na face masculina, que a gente não trabalha na feminina, porque são traços realmente de belezas diferentes, né. Então, botox, por exemplo, botox feminino, a gente arqueia a sobrancelha, no masculino não, certo. Então,
para sustentar uma face. A gente trabalha bastante a área de zigomático e malar, né, que é essa linha do blush. Em homens é um pouco mais reduzido esse trabalho, então uma mandíbula mais marcada, né, para aumentar a masculinidade. Então são pontos realmente de belezas um pouco diferentes. Mas as técnicas aplicadas são as mesmas. Sim, os produtos sim, os mesmos. E eu acho que isso também é uma questão de autoestima, de confiança, de autocuidado, né? E você poderia nos dar agora algumas dicas de autoestima e de cuidado? Todo mundo me pergunta às vezes no consultório, né? Ah, e o melhor creme, o melhor cuidado. Então, Protetor solar. então, gente, assim, ó, melhor cuidado que tu pode ter para iniciar, tomar água, né? Então a gente às vezes deixa a água de lado, né? Então, todas as nossas funções bioquímicas ali para receber qualquer procedimento, se tá com a pele desidratada, já desanda, né? 50% do resultado já vai embora. Tanto em procedimento facial, tanto em corporal, tanto para aplicar aparelhos, quanto para injetar substâncias. Então, a gente precisa de uma saúde tecidual muito boa. E começamos pela ingesta de água adequada para cada paciente, né? Isso tem um cálculo que a gente faz na consulta. Então, é pelo peso do paciente. E aí, qual que é o creme? Qual que é o melhor creme? Filtro solar, tá? Hoje em dia, então, as luzes, né, externas, as luzes artificiais, todas elas influenciam na saúde da nossa pele. E aí o paciente, às vezes, quer fazer mirabolâncias, quer usar 30 mil coisas e não usa filtro. Então, primeiro filtro, daí a água, ingesta de água. Estar com a saúde em dia em questão de vitaminas também é super importante, porque aí a gente vai conseguir, então, entregar um resultado que você sabe que você vai injetar, você vai aplicar um aparelho e as células vão responder a isso, a esse estímulo. Acho que é basicamente isso. Vitaminas em dia, água e filtro solar seria um bom começo. Mas daí me surgiu aqui uma outra dúvida, né? Porque várias e várias gerações não passavam hidratante, Sim. não passavam protetor solar. Eu, quando era criança, a gente ia para a praia, nem se falava em protetor solar. Sim, eu ia pro sol junto com a minha mãe, inclusive. Então, sem nada, né? Bobeava ainda Sim. aqueles óleos Exatamente. bronzeadores, né? Então, por isso que a gente vê as pacientes hoje que têm 60, 70 anos com uma elastose solar muito grande. O que que é elastose solar? Aquela pessoa que tu olha e tu vê a pele toda craquelada, aquele efeito papel crepom, que eu consigo explicar para o paciente. Então, realmente, é que é ruga em cima de ruga, porque o paciente se torrou ali a juventude dele inteira, o início, né, da sua fase adulta, no sol. Então, a gente tem um trabalho muito intenso para fazer com esse paciente, de qualidade de pele, diferente da geração de agora, né? As pacientes, então, que eu recebo com 20 e poucos anos, desde os 15 já estão se cuidando, né? Essa consciência Já já tem existe. essa consciência de passar filtro, de ter uma rotina de cuidado em casa, tanto que, então, o recebimento desses pacientes mais jovens é muito maior. Tá? E a gente percebe também desde a atividade física, né? Tu vai agora numa academia, tu encontra várias pessoas jovens treinando. Então, e que isso, por exemplo, eu quando eu era jovem não fazia, né? Eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais jovem. Bem jovem. Né? Era Mas mais é jovem. que aí a gente vê uma evolução, né, da Do cuidado sociedade, pessoal. das pessoas nesse sentido. Sim, de tu né? ter a tua autoestima lá em cima, né? Então, isso tudo faz parte daquele papo que a gente estava tendo, de se conhecer melhor, de ter uma inteligência emocional boa, de saber que se tu não tá bem, como é que tu vai cuidar de um filho teu, como é que tu vai estar feliz pro teu marido, pra tua esposa, então isso que é interessante. Então agora eu acho que a gente conseguiu entender, né, como que a estética também se aplica na moda. Moda estética, né, Evelyn e Daiane? Foi muito legal estar aqui conversando sobre a estética, conhecendo um pouquinho mais, né, dessa realidade profissional. E foi um prazer te receber aqui na cafeteria do Gasteiz Vitória, aqui no campus. Agradeço o convite e também fiquei muito feliz com o nosso papo. Nós estamos na busca de explicar que moda é mais, moda é comunicação, moda é arquitetura, moda é curadoria e moda é estética também, né? E isso o pessoal pode acompanhar nos nossos vídeos disponíveis no YouTube e no Spotify da rádio.